Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração e Enxergando a Alma. Sou Patrícia Zene Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu estou aqui num lugar muito legal em Itaquara, que é a Chocolataria, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo de hoje, né, com o Paulo Wagner. Aliás, Paulo foi um dos primeiros que esteve conversando conosco aqui no canal, lá em 2021, com esse livro aqui, Crônicas do Sul. Crônicas do Sul do Mundo. Exatamente. A gente fez a participação no canal na Feira do Livro de Itaquara, te lembra? Isso mesmo, foi novembro de 2021, acho que foi ao ar 21, ali. Por aí. Eu acho que essa foi a primeira que a gente fez. Um pouco depois, né? Então o Paulo tá pela segunda vez aqui no canal. Agora com outro livro também. Com outro livro. Aqui ó, Acender dos Lampiões, né? Então a gente vai bater um papo gostoso com o Paulo sobre esse caminho, né? Que ele vem trilhando na literatura e também, né? A gente tem aqui um espaço, um coletivo, né, que é de escritores e artistas aqui do Paranhana, o que eu tenho muita felicidade de fazer parte. Né, foi uma das fundadoras, né? É verdade, verdade. Então, antes da gente continuar nossa prosa, né, convido vocês a curtirem, compartilharem, né, quem está chegando pela primeira vez já aproveitar e se inscrever aqui no canal, né, apoiando esse espaço que vem tentando trazer, né, a literatura, a arte como promoção da vida, saúde mental, espiritualidade. Sim. Mas, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Eu fico muito agradecido de estar aí de novo contigo, até porque tu é uma pessoa que tem todo um trabalho também para a literatura, para ajudar, né, a divulgar a cultura, e isso é importante. A gente que o escritor geralmente é um cara solitário, né? Tu escreve lá o teu trabalho, então a gente precisa desse caso e precisa dos coletivos, que é o caso que a gente estava falando aqui. O coletivo é uma forma de incentivar os teus amigos, os teus colegas que são escritores, porque muitas vezes o cara tem um livro pronto lá, já escreveu, mas não tem coragem de editar, Patrícia. Exatamente. Daí o coletivo funciona como uma mola propulsora das pessoas, dizendo, não, vai lá, a gente dá força. E assim, te lembra que dentro do coletivo hoje tem mais de 12 escritores que lançaram livros. Para uma cidade, para uma região que a nossa é muita coisa. E tem muita gente que pode lançar, que tem livro pronto aí. Então, nosso objetivo é esse. A gente sabe que é caro, é difícil, não é fácil, né? Mas tem caminhos. E os coletivos são uma forma de ajudar e muitas vezes até de ajudar a buscar financiamento para esses tipos de projetos, né? Eu acho que hoje, né, Paulo, a gente tem essa possibilidade, né, de poder tá conversando mais sobre isso, se apoiando mais do que há algum tempo, né? E todo o espaço que fomenta e que se coloca na disposição de apoiar, de ajudar, de trabalhar em prol de uma literatura que esteja perto de todas as pessoas, né? Que esteja acessível a todas as pessoas, né? E tirar um pouco aquela coisa de que a escritora, o escritor é um ser, né? Não, todos nós temos uma forma de canalizar, né? O nosso se for analisar, todo mundo, toda a vida de qualquer ser humano daria um livro, né? Então isso, tá brincando. Eu quando fiz esse Crônicas do Sul do Mundo, ele é baseado na minha vida, né? Inserido dentro do contexto da história, né? Do mundo, do momento que eu vivi. Então daí as pessoas, depois teve dois amigos meus que leram e viram, cara, eu acho que vou escrever também, porque assim, quantos de nós tem histórias maravilhosas de sofrimento, de ressurreição para a vida, né? De exemplos maravilhosos, né? Que poderia ser escritos, né? Então a vida de cada ser humano é um livro, né? Pode ser um livro relatado ou um livro escrito. Isso, né? Exatamente. Esse livro a gente até já fez aqui leitura, sim, né? A gente fez uma leitura pro canal, e tem muita
muitas crônicas maravilhosas aqui, maravilhosas, né? E depois também o Paulo vai dizer como faz para ter acesso, né, Sim. aos seus livros. E este segundo aí, então? O Acender dos Lampiões, né, esse é um livro um pouco maior. É um livro um pouco, ele já é mais maduro. Esse primeiro era mais da minha adolescência, infância, adolescência, até uma idade, né, ali da juventude, né? E esse é um livro já mais maduro, onde ele me insere nesse mundo já dos anos 80, 90, mas me lança também nesse mundo hoje todo interligado, né? Então ele é um livro que transpõe todas as épocas e eras, assim, para chegar até nos dias de hoje, como nós estamos vivendo, né? E aí tem crônicas bem mais pesadas no sentido de vida, entendeu? Não é pesada de palavrão, não é isso? Claro. Pesado no sentido de sofrimento, de vida, outras de perspectiva, outras de grandes realizações. Enfim, porque cada ser humano, quando vence uma etapa da sua vida, seja uma doença, seja qualquer coisa, tem que comemorar, porque cada etapa que a gente vence são pequenos avanços que a gente traz de aprendizado que a gente traz para a nossa vida, né? E eu acho que compartilhar isso, né? Que muitas vezes a gente tá ali, é uma forma de elaborar que a gente coloca em palavras, né? Assim como a música, assim como qualquer outra forma de arte, onde a gente vai se transformando e se reinventando, né? Também é uma forma de... Sempre vai encontrar alguém, claro, que vai ressoar. Claro, né? Claro. Então, poder compartilhar e não somente ficar para si aqueles escritos, também é uma oportunidade, não somente da gente, de poder estar colocando e trazendo luz sobre aquilo que nos move, mas também sendo uma oportunidade para quem muitas vezes vai precisar ler Sim. aquelas palavras, escutar aquelas palavras, né? E assim, ó, a crônica, a crônica é boa para se ler pelo sentido, porque o meu livro, esse segundo aqui, são 251 páginas, ele tem 30 e poucas crônicas, entendeu? Então, a pessoa não precisa ler os 200 páginas, ela lê 3, 4 páginas, ela já leu uma crônica, ela pode fazer uma leitura por dia. E essa a crônica, ela começa, tem início, meio e fim, um livro eu estou escrevendo um terceiro livro, que já é um livro é um romance, um pouco diferente, entendeu? Esses das crônicas são histórias, umas maiores, outras menores, né? Que a gente vai se conectando nelas, né? Eu gosto muito também de crônicas, né? Não é à toa que eu escrevo, né? Crônicas também. Eu acho que é uma forma muito de poder estar conversando sobre algo que de alguma forma naquele momento, naquele dia, nos saltou os olhos e que a gente vai dando corpo, na verdade, a uma emoção que se liga a algo que a gente observou, Exato. que a gente percebeu, né, que está acontecendo. Então, a crônica, ela marca um tempo, mas também, apesar de marcar um tempo, ela transcende tempo, porque muitas vezes a gente lê crônicas de um tempo atrás. Olha, tu leu o Rubem Alves de 20 anos atrás, tu vai repercute tão bem nos dias atuais, né? E sabe que a crônica, os meus livros, eu sou um memorialista, eu tenho uma boa memória. E assim, minhas crônicas elas são de memórias, né? Que muitas vezes as pessoas, mas como é que tu te lembra de história? Cada um tem uma característica de escrever, né? A memória é uma coisa que me privilegiou nesse aspecto, né? A natureza, de ter uma memória boa, né? De poder lembrar desses fatos e não é só lembrar. O grande segredo da crônica memorialista, ela é tu descrever de uma maneira que tu englobe, que tu jogue para dentro da tua crônica o leitor, para ele se sentir como se estivesse lá. Então as crônicas são muito afetivas também nesse aspecto, né? E eu tenho aqui, ó. Quer que eu leia uma? Bora, vamos lá. Então vamos ler uma aqui, desse livro aqui. Eu tinha aberto aqui antes. Acho que não é esse aqui. É esse aqui sim, deixa eu ver aqui. Mas tem uma crônica aqui que ela é bem de acordo com
com esse lance da memória. Vamos ver onde é que ela está aqui. Vamos pegar pelo menos. Vai falando. É vamos que pegar. a crônica, ela faz com que a gente... Claro, seja crônica, seja poesia, né? É sempre uma forma de expressão, mas a crônica, ela traz... Isso que tu diz do afetivo é muito interessante, sabe? Porque eu percebo também quando eu escrevo uma crônica, muito do meu afeto ligado ali. Ah, sim. É pura emoção da gente, né? É uma coisa que é muito interessante. E tu começa a escrever, daqui a pouco tu nem sabe onde é que tu vai parar com aquela crônica, né? Ela cresce, né? Ela vai indo. Ela cresce, e aí a questão da memória que tu traz é muito importante. Porque aí quando tu está escrevendo, daqui a um pouco vem uma lembrança de não sei... E quando eu vejo, eu tô puxando aquela lembrança para dentro daquela crônica. E isso é muito legal, assim, a cada crônica que eu termino, eu olho para ela e digo, puxa, mas olha quantas voltas eu dei. Quantas voltas deu no mundo. Isso, dentro dessa crônica, né? Então isso é muito, muito interessante. Essa crônica aqui é uma crônica bem afetiva, e é uma crônica de uma pessoa que também foi muito importante na minha vida, que foi meu avô. Eu até tenho, no primeiro livro, eu tenho uma crônica destinada a ele, que é, meu avô foi o meu norte, né? Que me deu os princípios éticos, morais, da minha vida, foi ele que me deu. Minha família, enfim, mas ele foi a pessoa principal, onde eu busquei essas referências, né? E essa aqui é uma história de um cachorro que ele tinha, que é, o nome da crônica é O Filhote que Fez Meu Avô Chorar. Vamos lá, então? Vamos lá. Ao longo de sua vida, meu avô materno, Juventino Wagner, sempre teve uma ligação muito forte com a natureza e os animais. Os cachorros eram a predileção do meu avô. Criou várias das mais diferentes raças, e muitos deles sem raça definida, mas que da mesma forma eram inteligentes, dóceis, obedientes como qualquer puro de origem. Eu teria dezenas de histórias para contar sobre cães que protegiam a nossa família, propiciando-nos amor incondicional. Quando recordo o olhar tão puro e tão leal, com aquele dom especial de sem nos perdoar, dá uma saudade de todos eles que povoaram a minha infância com seus latidos de felicidade quando me viam. Entre todos esses cães, teve um que marcou muito, pois era um filhote que eu estava aprendendo e com muita bravura salvou a vida do meu avô. O avô tinha preferência por cachorros da raça veadeiro, que eram cães afeitos à caça, excelentes farejadores, velozes, longilíneos, naturalmente preparados para este fim. São animais fiéis, obedientes, que servem também para a proteção da casa do seu dono. São cachorros geralmente de cor branca, amarelados ou pardos. Após perder um cachorro branco dessa raça devido à idade, meu avô acabou ganhando um filhote puro da raça veadeiro, um belo cachorro pardo que foi doado por um amigo serrano seu chamado Adi Gonçalves, criador de gado de São Francisco de Paula, amigo de muitos anos do meu avô. Nós já tínhamos em nossa chácara um pastor alemão, um veadeiro branco e uma cadela fox paulistinha, manchada com pelagem preto e branco, que formavam um trio perfeito para se caçar do senhor Juventino, além do zelo que mantinha em relação à nossa família e a outros animais domésticos à nossa casa. Esse filhote, logo que começou a acompanhar os outros cães, mostrou ser muito esperto, um grande farejador e de muita coragem. Por andar sempre com o corpo e o nariz em posição rasteira, rente ao chão, devido ao olfato apurado, o vovô resolveu chamá-lo de Rasteiro, pelo nome do cachorro de Rasteiro. Apesar de ser apenas um filhote, já havia descoberto os intocados lagartos, que eram pavor do galinheiro, pois roubavam os ovos e comiam os pintos assim descascados. No campo, levantava perdizes, corria com os quero-queros e já farejava os rastros das lebres e dos tatumulitas. Era o primeiro a estar pronto para entrar em ação, assim como todos os jovens em sua intempestividade. No ano de 1973, meu pai, juntamente com meu avô, haviam feito uma grande roça em um lugar de difícil acesso, uma coivara, com plantações de milho, feijão, aipim, batata, abóboras, hortaliças, que eram a base do sustento da família dos animais. Era uma terra fértil que produzia muito, e para retirar as plantas somente com a ajuda de uma carreta de bois. Para isso, meu avô e meu pai abriam as estradas a picareta, pá, enxada, facão e foice. As estradas eram praticamente picadas abertas manualmente, que se desenhavam com serpentes sinuosas mata adentro. Nesse dia ensolarado de primavera, que já fazia calor, vovô roçava arbustos e capins altos para remarcar a estrada, quando de repente uma enorme cobra cruzeira, uma das espécies mais venenosas da família dos jararaques,
deu um bote para picar meu avô. Como um raio, o cachorrinho interceptou o bote da terrível serpente, enrolando-se com a vibra com bravura, matando a imponente jararaca. Foi rápida a ação. Quando meu avô tentou ajudar o pequeno filhote, a cobra, antes de morrer, desconjuntada, havia picado o animalzinho por 2 vezes. O veneno da cruzeira é de efeito muito rápido, dificilmente a presa escapa. Mas o velho, contra todas as probabilidades, pegou o cachorro nos braços, correu até um pequeno arroio d'água corrente, deu um banho, fez uma pequena incisão com seu canivete afiado no local da picada, espremeu o quanto pôde do sangue no local, colocou uma compressa de fumo com barro e correu como louco para o rumo da casa. Aquele dia não sairá do meu pensamento. Vovô era um homem calmo, comedido, mas quando entrou no terreiro da casa com o nosso filhote nos braços, o velho experiente e calejado pelas agruras da vida estava desesperado. Ele deu a dose de um remédio que todos na época que moravam no interior tinham em casa, extrato de cobrina. A cobrina ou forquilheira é reconhecido valor medicinal originário do sul do país, é um extrato para passar no local. Ele enrolou o cachorrinho em um pano, aplicou o extrato e sendo disparado para buscar remédio na cidade. Durante 2 dias, o heróico cachorro resistiu sem se queixar, até que o veneno tomou conta de seu corpo, paralisando sua respiração. O corajoso filhote fechou os olhos. Meu avô olhou para mim com os olhos tristes, cheios de lágrimas, murmurou: ele não resistiu. Fui para trás do galpão e chorei quieto, como se tivesse perdido um irmão. Aquele bichinho com certeza era melhor que a maioria dos humanos. Meu avô carregou o rasteiro em seus braços pela última vez, abriu uma cova debaixo de um pé de macieira, ajustou o corpinho do animal e cobriu de terra lentamente, enquanto os outros 3 cachorros espreitavam em silêncio ao redor da sepultura, como se estivessem se despedindo desse temido jovem companheiro. Meu avô tirou o chapéu, olhou para o céu, escorou-se no cabo da pá e fitou um universo no ar perdido e o peito cheio de dor. Cheguei ao lado do velho com lágrimas que ainda teimavam em correr. Ele segurou minha mão e falou com a voz embargada: ele salvou minha vida, não pude salvar a dele. Choramos os 2 ali, debaixo daquela velha macieira, o velho e o menino. E aprenderam o verdadeiro sentido da vida, do amor, da fidelidade e da bravura que aquele filhote nos ensinou. O cão tem uma vida tão breve, por isso talvez apresse a urgência de amar, já que amar é o que interessa, doar-se sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco. Que linda crônica, que linda essa crônica, crônica e é muito tocante. Ela é emotiva, né? Porque para mim foi um dos maiores momentos de emoção da minha infância, entendeu? Então... e eu acho que traduzir isso, né, Paulo, e trazer coisas que são de lá e são de cá, são de um tempo que está aqui, que está presente aqui, né? E quantos de nós tem isso? Nossa! Né? Quantos de nós tem histórias, né, que se movimentam até hoje? E tem uma outra coisa, né, Patrícia? Essa questão da ligação com o meio rural, com o interior, a maioria das nossas famílias tem, porque o Brasil, dos anos 70 em diante, começou uma urbanização, mas é um país totalmente agrícola. Claro, as famílias eram tudo descendentes do meio rural, da agricultura, então muitos dos nossos amigos, pais, enfim, são pessoas que descendem, que têm essa tradição dessas histórias. E isso vai se perdendo com o tempo, com a urbanização, né? Sim. Os costumes, os hábitos, as belas receitas, né? Eu falo das receitas, como é que a minha avó cozinhava no fogão a lenha, como é que era no Natal, né? Então essas coisas são... É que são coisas que muitas vezes, na modernidade da vida, a gente acaba perdendo. Até sinto que há um movimento, sim, assim, tem tido um movimento... Principalmente na literatura. Isso mesmo, de resgatar, assim, né? Um pouco da cultura, um pouco da nossa história, né? Então, a gente vê isso, mas isso ainda é muito pouco, né? Parece que muitas vezes essa modernidade nos engole, assim. E hoje eu estava em trânsito para cá, assim, e eu fiquei impressionada com determinadas áreas do trajeto que estão simplesmente sendo patroladas completamente. E é isso que tu fala de algo do interior, né? Que muitas vezes essa urbanização, que não há um cuidado maior,
nem com o meio ambiente, nem com as pessoas que vivem ou vão viver naquele espaço, né? Trazem pra gente um ônus que a gente sabe, né? A gente já tem visto aí, né? Sim. No planeta grandes As coisas. catástrofes naturais da natureza hoje nada mais são do que produzidas por essa interferência humana, né? Exatamente. Então, me chama muito a atenção, principalmente no Rio Grande do Sul, com tudo que a gente viveu recentemente, eu vir nessa estrada e ficar muito que, até assim, surpresa com o que eu fui vendo, né? E entristecida. Sim, a gente vai essa loucura da urbanização, da questão da questão das grandes setores imobiliários que precisam construir. Isso vai nos cercando né? Como tem uma música do Zé Ramalho que encheu do Chico, né? Encheu os olhos de cimento e tráfego, né? Construção, né? Então é isso que está acontecendo com a gente, né? Fiquei com os olhos embotados de cimento e tráfego. E aí, como é que a gente produz memória nisso? Pois né? Como é que a gente produz? Eu acho que a literatura é uma grande válvula de escape. Mas a literatura é a música, né? A música traz muito isso também, dessas memórias. Mas eu acho que o mais importante, porque às vezes a gente não preserva mais nada. O que eu digo assim, é preservar as receitas, os chás, né? Os estilos de vida, né? Que eram menos perniciosos para a tua saúde, né? A comida caseira que a gente comia em casa, que era a minha avó que fazia, minha mãe. Hoje, depois que americanizou essa América Latina, nós viramos de food truck, né? De comida rápida, de comer em pé, de comer mal, né? E aí o ônus até de doenças que a gente vai produzindo, né? Não é à toa. Mas, de fato, né, Paulo, assim, é claro que essa produção de memória não é só no campo que acontece isso, é na vida. Na vida, é em tudo. Então, como que a gente pode, e o Paulo está trazendo aqui, né, uma das possibilidades, a música, a literatura, né, mas a gente poder pensar como é que a gente está fazendo isso com as crianças, que tipo de memórias nós estamos criando com os nossos filhos. Eu acho que eles estão. Eu acho que a grande questão aí é o seguinte: eu acho que está se tirando a memória dessas crianças. Então. Porque o que os pais fazem hoje? Primeira coisa que dão um celular, até de último modelo, para uma criança antes de aprender a escrever. Não precisa aprender a ler, já tem um celular na mão. E se livram dessa criança, não precisa contar história, não precisa contar. Agora tu imagina qual a memória que vai ter essa criança. O que ela vai. Entendeu? A memória é criada muitas vezes por coisas ali que não convém, né? Isso me fez pensar numa escritora jovem, tá? Tem 15 anos, já foi ao ar aqui no canal da Renata, falando exatamente disso, da memória que ela tem, da mãe dela, nas leituras, né, nas conversas que se tinha com ela. Então, vejam, é uma adolescente que até na gravação que foi ao ar, né, ela estava com o primeiro livro, hoje ela já tem o segundo livro, né? Ela escreve, ela diz que desde muito, acho já que já nasceu, né? Bom, assim. Né? Mas ela, de uma produção desde os 13 anos, mas aí quando a gente olha a família dela, né? O estímulo que essa mãe, que esse pai dá, e essa memória, então quando tu falasse isso eu me lembrei disso, porque ela citou isso na nossa conversa. Quando tu falou isso, eu me lembrei. Eu sou pai de gêmeos, eu tenho 34 anos, uma guria. E eu cansei de... quantas vezes antes de dormir, dizendo que eu li uma história, a mãe deles lia outra. Eu tinha que ser uma para guria, outra para guria. Então a gente cruzava um casal, eles dormiam. E eu pergunto para vocês, quantos pais hoje que leem histórias para os seus filhos? Eu acho que dá para contar nos dedos. Né? A gente vê alguns, mas a gente vê ainda muito pouco frente à necessidade que a gente tem de cuidado dessas crianças, de criatividade, de linguagem, de cognitivo, de afeto,
afetos, Afeto, é né? o principal. Porque a gente não pode transferir um afeto que é relacional para uma máquina. Não, Não pode, isso não tem né? como fazer. Porque senão nós estamos criando pessoas que vão estar empobrecidas afetivamente. Mas aí isso, né, Paulo? É uma conversa longa. Tem que ter um debate. Isso Um debate, porque é importante, né? é importante. Já estamos falando do futuro de nós, do nosso país, da nossa cidade, Exatamente. das nossas gerações, né, que estão vindo aí. Exatamente. Né? Mas é preocupante, né? É preocupante, porque se a gente não cria isso com as nossas crianças para ter uma projeção de futuro, né? Que projeção de futuro nós estamos fazendo? E tem uma coisa muito importante na vida da gente, que a gente tem que passar para os nossos filhos, as gerações mais novas, que é uma questão que existe, que tu tem que aprender que tudo na tua vida tu tem limites. E a impressão que se dá hoje pela internet, as coisas que não tem mais limite, as coisas. Não, tem que ter limite, tudo na vida tu tem limites. Tu tem que ter respeito, tem que ter uma série de coisas pela vida dos outros, pela liberdade dos outros, enfim. E hoje, com a globalização, dá a impressão que vale tudo, né, na internet, né? E não é assim, a vida da gente não é isso. Vale tudo e numa rapidez, né? Porque sabe? É pra gente poder também não... Nem discutir. Nem discutir. Enfim. Mas acho que a gente tem um mecanismo importante, né, que tu traz aqui, que a gente tem tentado fomentar isso. Olha, eu acho que há bastante tempo, Sim. assim, né? Eu, como trabalhadora de saúde mental, Sim, num primeiro momento, tu tem um embasamento muito forte nisso, né? Porque tu trabalha nessa área, né, da saúde mental. E hoje eu vejo exatamente, né, que a nossa resiliência, a gente pode criar muito mais através, sim, da arte e da cultura, né? Claro. E do respeito à ancestralidade, né? As coisas não começam somente a partir da gente para frente. Não. Tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Então, acho que a gente tem instrumentos possíveis. Claro. Não, tem muita gente boa que se dedica a isso, entendeu? Porque senão a gente não teria nem sentido estar vivendo, né? Com certeza. Se tu sabe que tu não vai conseguir buscar nada para trás, só viver o presente, não ter perspectiva para o futuro, para que viver? Então a gente tem que entender o passado, compreender o presente para saber o que está fazendo no futuro. Então não dá, as pessoas não... Ninguém é uma ilha, né? Que eu faço do jeito que eu quero. Não. A gente tem princípios que a gente tem que seguir. E tem normas na sociedade, né, pra gente conviver, normas de respeito, né, ao outro ser humano, enfim. E hoje, a gente tem que ter borda, né? E hoje eu vejo uma coisa assim, há uma falta de, não é só de amor, mas é uma falta de solidariedade, né, as pessoas têm muito pouca solidariedade, né, com o sofrimento e com o problema. O problema só eu tenho, é isso que interessa, né? Não, olha um pouquinho para o lado, olha um pouquinho para ver se teu vizinho, teu amigo, teu colega de trabalho, às vezes tem um problema muito maior que tu, e tá lá trabalhando, né, e tu acha que tu é o único que tem melhor no mundo. E eu acho que a gente precisa refletir mais sobre isso, sabe, Paulo? E realmente, assim, poder olhar e muitas vezes criar formas, né, de se colocar essas coisas na roda justamente para que, assim como a gente falou do coletivo, aqui dos escritores, né, dos artistas aqui do Paranhana, a gente precisa produzir mais coletivos, mais espaços coletivos de apoio. Então, quanto mais a gente puder produzir isso, vamos pensar aí o legado que está se tendo da terapia comunitária integrativa, que hoje é uma das práticas integrativas, né, que existe dentro do SUS, né? Está aí à disposição, né? Mas não precisa ser só terapia comunitária, mas outros grupos, outros momentos. Assim, a literatura e a cultura, por exemplo, tu tiver música e literatura num ambiente que tu está sentado ouvindo uma pessoa falar uma poesia, tocar uma música, isso é uma baita de uma terapia, né? Saraus, né? Olha, os saraus são uma fantásticos, baita terapia, né? sai todo mundo alegre, sai todo mundo feliz, né?
a gente troca, a gente conversa, e isso faz com que a gente vá limpando um pouco aquilo que muitas vezes a gente está ali, não sai, fica pensando somente naquela situação, naquele sofrimento, naquele problema. As pessoas precisam, né, de alegria, de cultura, de vida, né, de vibrações positivas, né? A gente precisa de encontros. A gente está aqui hoje um espaço onde as pessoas se encontram. A gente está aqui conversando e tem outras pessoas que estão em encontros aqui, com amigos aqui, conversando. Isto é vida. A gente precisa colocar isto também dentro da nossa rotina. Algumas pessoas vão dizer, mas assim como diz que muitas vezes não tem tempo para ler, né? Não tem tempo para encontrar, não tem tempo. Sim. Às vezes a gestão do tempo, na verdade a gestão do tempo quem faz somos nós. Exato. O que nós estamos priorizando? Será que muitas vezes o que eu estou priorizando são tantas horas ali nas redes sociais? Eu acho que a maioria prioriza isso. A gente já fez, né? E todos nós aqui, eu também uso rede social. Eu também uso, acho muito bom. Acho né? muito bom a rede social. Mas assim, quanto de tempo a gente usa para isso? Será que muitas vezes Mas a rede social não pode te dominar, tu tem que dominar a ti mesmo, né? Entendeu? Exatamente. Acho que esse é o grande problema. Exatamente, né? E aí, quanto mais a gente puder estar saudável, mais a gente vai cuidar deste legado, daquilo que eu reforço aqui das crianças, dos adolescentes, que é uma das coisas chaves desse canal, né, Paulo? É uma grande preocupação minha, que não é só minha, né? Mas tu tem... Na verdade, de muitas pessoas, de poder cultivar isso, né? Vamos pensar que Freud já falava sobre as crianças, Reich já dizia, né? Tem um livro, né? Sobre isso, as crianças do futuro, mas que futuro é esse? Então, o canal tem essa preocupação, e eu acho que a cada vez que recebe alguém, como tu tá aqui hoje, né? Ou como algum outro artista, uma outra escritora, enfim, o meu objetivo é poder estar construindo essas pontes para que a gente consiga, através dessas pontes, estar fomentando isso nas crianças e nos adolescentes. Beleza, eu acho muito bom. E assim, eu já vou fazer uma propaganda aqui, onde é que pode achar meus 2 livros, né? Os 2 livros, eles estão à disposição aqui, um na cafeteria, a Chocolataria Gramado, que é aqui em Taquara, onde era o antigo Convés, na Júlio de Castilhos, aqui um lugar muito bacana. E lá em cima, na frente da praça, em frente a Júlio, no Trilhate, que é o Café da Lourdinha, mais conhecido também tem. E tem também na Livraria da Facate lá. Então, esses 3 lugares aqui. E também pode me pedir. Isso que eu ia... Pode me pedir, eu autografo, levo em casa, se aqui mais próximo, a gente faz, vai ter uma conversa. Então, eu vou dar o meu celular aqui pro pessoal, que é o meu WhatsApp. É 51, né, o meu DDD, 99 19 66 353. Mais uma vez, 99 19 66 353. Só ligar ou mandar uma mensagem. Tá ótimo. E tu envia também para outros locais? Envio também pelo correio, por Sedex. Eu tenho leitores no Ceará, tenho leitores em Goiás, tenho leitores em Santana do Livramento, sim, então, a gente manda pelo correio. Tem uma taxa para livros no correio que ela é bem mais ajustada, né? Módica, então fica bem bom a gente mandar. E hoje é muito rápido, né? Muito rápido. Tu manda um livro daqui para Goiás, em 4 dias está lá, 4, 5 dias está lá. A gente vai deixar também as redes do Paulo aqui na descrição, né? Para que então vocês possam assim, fazer o contato com ele, seja por WhatsApp, né? Seja pelas redes, né? Vale a pena, assim, os livros são muito bacanas, assim, e eu acho que a gente... que nem tu dissesse, daqui a pouco a gente pode ler uma crônica por dia. Claro, é uma leitura que dá para não precisa ler tudo num dia só. Tem vários dias. Não. Pode até abrir assim aleatoriamente. Né? Eu costumo fazer muito isso nos livros, né? Às vezes eu sou meio subversiva, sabe?
Então, às vezes, ou eu leio de trás para frente, ou leio, abro, né? É que isso aí, e a crônica é muito afeita a isso, não precisa começar do início. Agora no meio, gostei dessa conversa aqui. Exatamente. Então, Paulo, assim, eu te agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez. É a primeira pessoa que está pela segunda vez pois no canal. Olha só, que privilégio, que legal, né? Que bacana. Não, eu agradeço muito o espaço que tu tem, né, disposto para nós, artistas e escritores. E para mim é um prazer imenso estar aqui de novo, além de ter esse espaço para uma colega, né, de literatura. E daqui nós vamos para um evento agora, né? Vamos estar indo para um evento de literatura aqui, pela primeira vez, legal. né? É verdade, estamos curiosos, Estamos curiosos. Então, pessoal, valeu, gratidão. pessoal. Obrigado, um abração a todos. Como a gente sempre diz, sejamos paz, luz, sabedoria. Até a próxima. Até a próxima.